Dá para dizer que muito da derrota em razão de alguns erros individuais, tanto defensivos como ofensivos, né? O Londrina teve algumas possibilidades. E também, é claro, aí a diferença do adversário, técnica, a qualidade fez a diferença? Olha, até muitos de repente podem se perguntar, né, qual que era a estratégia, né, até por conta de, tirou um centroavante, deixou dois atacantes de beirada de velocidade, o Igor fazendo um falso 9. A ideia era justamente isso. O Bragantino, nós analisamos os últimos 4 jogos dele e tivemos essa semana para trabalhar, e a gente viu que é uma equipe totalmente adversa a qualquer outra equipe da competição. Não adianta todo mundo dizer o Bragantino é o melhor time da competição, joga em casa, joga fora com esse mesmo padrão de jogo. Abre os dois laterais como se fossem alas, eles trazem Morato, Claudinho, junto com o Ilha e mais o segundo volante ali fazendo um quarteto no meio campo, rodam demais a bola, muita qualidade. Então a ideia era essa, a gente preencher mais o meio campo, ter mais competitividade, né, evitar que realmente eles conseguissem construir um jogo e ter mais fortalecimento pelos lados também, e isso dando até liberdade, hora para o Alemão bater com o próprio lateral, hora o próprio Juninho também. Funcionou em alguns momentos, os gols de bola parada foram determinantes, não adianta, né? Uma bola parada primeiro da falta, que pegou o César, infelizmente, de calça curta, até o jogador acusou, né, do Bragantino, que ele ia cruzar, ele errou e entrou no ângulo. Aí aquele detalhe, né, temos que analisar depois o vídeo melhor. E depois uma bola de escanteio, né? Teve uma jogada, a gente cortou, sai aqui, inverte a jogada ao contrário e de novo a gente se perdeu com relação ao posicionamento. Você sair de um 2-0 de uma proposta que a gente estava, você fica naquela, e agora, né? O que fazer? Mas o time foi se sentando, foi se organizando, e se nós dissermos assim, era 2-0 no primeiro tempo, não. Eu acho que cabia o 2-1, até por conta que você pode observar, nós subimos a marcação numa linha mais alta, pressionamos a saída do Bragantino, melhoramos o fluxo de jogo, tivemos oportunidade aqui umas 3 no mínimo, né? A gente pode citar o contra-ataque no pé do Paulinho, depois aquela do bola do Igor que ele recupera por dentro, que tentou jogar por cima do Júlio César, depois um belo cruzamento do Juninho na cabeça do próprio Igor, né? E outros lances que a gente teve assim de chance para poder chegar, para definir um melhor passe, uma melhor finalização, ser mais incisivo no gol, mas não era esse contexto do jogo. No entanto, que no intervalo a gente pensou o quê? O que fazer agora? Já sai da formação, abre um 4-2-3-1, coloca isso, só que essa era a preocupação minha. E como o César acabou machucando, eu preferi manter ainda essa formação do meio campo, o Bertotto, uma mudança com o Léo Passos, que eu acreditava que precisava de um cara de referência, e coloquei o Igor particular, né? Perdendo um pouquinho a profundidade. E na minha opinião, de novo, o Londrina estava melhor que o Bragantino até no segundo tempo. E vamos tomar o terceiro gol de novo numa bola de contra-ataque. Erramos lá na frente, saiu o contra-ataque, a gente bateu cabeça aqui, originou o contra-ataque e depois o pênalti. Então, quer dizer, num momento melhor de novo. Então, assim, lances providenciais, o quarto gol nem se diga, né? Um a menos, aquela dificuldade. Então, mas até o terceiro gol eu vejo que o Londrina, na maior parte do tempo, teve organizado. Ele confrontou o Bragantino, tem a qualidade do Bragantino que é evidente, tanto individual como coletivo. É uma equipe que tá junto aí, né? O treinador tá de parabéns porque é um time que joga como música, sabe onde um tá, o outro tá. Então a gente tem que reconhecer. Nós somos superados por uma grande equipe. E o Londrina tem que reconhecer. A competição do Londrina daqui para frente, confrontar. Precisamos aí de 6 ou 7 vitórias e para que a gente já saia rapidamente desse incômodo de estar ali perto mais da parte de baixo, para que a gente pense em um projeto para frente. Bom, você sabe que contra um adversário desse aí, quanto menos errar, é melhor, né? E o Londrina errou nessas duas possibilidades que você falou, com o Paulinho no passe curto e também o Igor Leite, que não tocou por elevação do jeito que ele queria. E essa formação de meio cumpriu aquilo que você esperava, mesmo com esse placar um tanto elástico? Olha, com grande parte do tempo do jogo, sim, né? Se a gente olhar, observar, até aconteceu os gols aconteceram de onde? Uma falta lá, né, na lateral esquerda, direita deles, lateral esquerda nossa, né, onde pegou totalmente desprotegido o goleiro. O próprio jogador falou, errei o cruzamento. O time do Londrina não estava sofrendo tanta pressão assim. Saiu uma bola para cá, um chute para lá, mas bem organizado o meio campo, né? Você pode ver que tanto o Claudinho como o Morato tentavam se movimentar, tentavam jogar, o próprio William Correia, e a gente estava neutralizando isso bem. E era uma jogada forte dele, inclusive os dois laterais, né? Os atacantes vinham por dentro, né, e criavam isso. Até o Morato estava como falso atacante, vinha por dentro, o Bruno Tubarão, mesma coisa, e abriu o corredor para os laterais. Então isso, eles criavam uma confusão grande. E o Londrina, grande parte do tempo, foi bem nisso aí. Então, na minha opinião, os gols que nós sofremos foi determinante
pelos erros de posicionamento ou erros de comunicação que culminaram uma situação de gol. O quarto gol eu isento toda a equipe, até pela proporção que estava o jogo, 4-1, já tinha feito um pedido para a equipe, 3-1, fiz um pedido para a equipe, acabou o jogo, a bola lá, para que cobrar rápido? O jogo nosso tinha que pensar já no esporte, não tinha que pensar mais aqui no jogo do Bragantino, que já estava consumado, né? E aí toma um contra-ataque de novo e gera o quarto gol, que aí sim cria uma imagem negativa, impactante, mas a gente não pode dizer que o Londrina não jogou, né? Agora foi determinante, várias situações que nos provocou a derrota. Culpados somos todos nós, eu sempre digo isso, então não vamos achar isso ou aquilo, então a responsabilidade é nossa, comissão técnica e jogadores. Ô, Tencati, a escolha por colocar o César, né, foi uma escolha sua até por confiança, Claro, pelo aquilo que claro. que o jogador fez. Você sente que em alguns lances ele ainda está um pouco inseguro, talvez pelo tanto tempo que ele ficou sem jogar? Você sente uma certa insegurança em alguns lances do César? Como é que você tem visto as atuações dele? Essas explicações é bom entender que eu sei que o torcedor e a própria imprensa, principalmente os comentaristas, cogitaram muito essa questão, porque trocou. Mas até antes da minha chegada, ouvi um comentário muito grande entre a questão da imprensa, de que o Matheus Albino tinha que sair, porque o Matheus Albino era o chama-gol, né? Porque não era só na minha gestão, nesse momento, que já vinha acontecendo isso. Era anterior e isso começou a sofrer gols e ter essa questão de sofrimento e tomar gols. No entanto que já houve goleadas até anterior a mim com relação a essa proporção. Quando nós chegamos, nós sentimos o Matheus Albino, que eu dei a primeira oportunidade de jogar contra o próprio São Bento, na manutenção, e aconteceu aquela proporção, quer dizer, então eu vi que ele se encolheu demais, isso ficou fato para nós assim, internamente, tanto nós como o próprio preparador de goleiro Eduardo Sabiá, a gente conversamos internamente com a comissão. A gente não toma as atitudes se não tivesse friamente decisões, a gente não escolhe esse ou aquele culpado, mas nós sentimos que ele se encolheu. E aí precisava de um grupo que tivesse um poder de reação diferente. Nós sentimos que o César poderia ser esse cara nesse momento, até pelo passado comigo, vitorioso, campeão da Copa da Primeira Liga, a Série B de novo, uma campanha espetacular que foi naquele ano, né, com uma quantidade de regularidade positiva para o fator de César, no tanto que levou ele para Portugal, né? Então a gente sentiu essa confiança. Então as decisões são tomadas baseadas nisso, né? Claro que agora a gente já pensa, porque machucou o joelho, o Matheus Albino toma um terceiro cartão, então quem é a confiança? É o Emerson, que é o goleiro experiente. Então tem que jogar o Emerson, vai jogar o Emerson, né? E se ele resolver, vai ficar. Aliás, você não terá o Matheus Albino, o César também, pelo jeito, não tem recuperação a tempo. O Léo Rigo também, além do Anderson Leite. Pouco tempo para trabalhar, apenas a segunda-feira. Como é que você pretende trabalhar esse grupo? Porque agora é mais o emocional? Na verdade, segunda-feira, a gente até faz 2 períodos de treinamento tático com um grupo que não vem jogando. Então, por exemplo, já é pegar Augusto, que estava aqui, e já fazer essa preparação, né? O próprio Lucão cumpriu suspensão da mesma forma, né? E tomar as decisões de quem a gente vai encaixar ali no sistema defensivo. O próprio Augusto mesmo, né? Então todo mundo fala assim, mas por que não botou o Augusto? Não, Augusto vinha no processo de recuperação. Como o Wallace entrou muito bem lá diante de Curitiba, tivemos um resultado, ficava aquele detalhe, vamos colocar o Augusto, que está voltando, não jogou ainda, né? E daqui a pouco também você queima o jogador, porque daí o Wallace fala assim, eu entrei num rabo de foguete contra o Curitiba com um a menos, ganhamos o jogo, suportamos bem defensivamente a defesa, não tivemos erro nenhum, então eu acho que tinha que proporcionar esse momento. Foi o que a gente fez. Agora a gente vai avaliar bem, e muita conversa, eu disse isso para os jogadores no vestiário, a diferença é essa, o quanto que é o poder de reação da equipe tem que ter, porque não é o problema de perder, mas a reação que você tem que ter para o próximo jogo. E a competição para nós temos que entender assim, isso daqui foi uma coisa à parte e tem que seguir em frente da partida já dos 2 jogos em casa, que aí nós não podemos admitir que a gente perca pontos, né? Por mais que o Sport esteve no G4, está lá com uma campanha boa também, mas nós vamos ter que pontuar. Contra o Sport, contra o Vila, nós vamos ter que ganhar, nós vamos ter que buscar o resultado. Então isso é fato, porque nós sabemos, para poder ficar tranquilo. E até foi esse o discurso aqui da maioria dos jogadores, eles olha, enfim, placar elástico, mas nós temos que pensar daqui para frente, porque é uma semana que passa a ser decisiva, né, Tencati? Claro, é doído. Eu me lembro muito bem na Série B, eu tive um placar elástico fora contra o próprio Oeste. Né? E a gente já vinha para um resultado em casa e tinha que reagir. E conseguimos reagir. Né? Outros resultados que aconteceram também dentro da competição da Série B comigo mesmo, em 16, 17, né? E as críticas vieram e eram grandes. Eu vou me lembrar aqui, contra o Atlético Paranaense, tomamos 3-1 lá em Curitiba, todo mundo duvidava, perdendo de 1-0. Então a gente teve esse poder de reação. Então eu espero, né, que todos confiem, eu espero que os jogadores reajam, e isso que a gente vai trabalhar, comissão técnica e jogadores juntos e a direção, para ter o poder de reação. E pedimos. Eu sei que a desconfiança é grande do torcedor, mas aqueles que acreditam no Londrina, gostam do Londrina, precisamos do apoio deles. Até todo mundo vai falar, mas como apoio que se não ganha, né? Perdeu já de novo. Mas a competição é difícil.
é difícil. Nós queremos embalar também, mas nós precisamos ter essa sequência boa que tem que ser daqui para frente. Você ganhou aí o Mateuzinho, o João Paulo, eles entraram alguns minutos, eles podem ser uma opção daqui a pouco de início de jogo? Pode ser o Matheus, né? O João Paulo ainda não conseguiu a estreia, né? Infelizmente ainda não, mas até a gente pensou nisso. Até eu falei pro Alessio, Alessio, era um momento talvez de ver o João Paulo, mas a gente não quis deixar de premiar o Matheus, porque também fez parte do processo da vitória anterior. E aí o jogador teve esse processo da vitória anterior, aí você não coloca o jogador e coloca uma outra opção, então talvez você diminui emocionalmente o jogador. Então, o João Paulo é uma possibilidade, é um jogador que eu confio, que nós trouxemos, é uma possibilidade, Matheus, né? Agora a gente vai avaliar com calma para que a gente possa ter uma energia positiva e levar a campo aquilo que o Londrina tiver de melhor para confrontar o esporte.